Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos. Estamos chegando com nossa área para você. Todos os dias necessário no seu rádio. Aqui na Rádio Bandeirantes, vamos falar a partir de agora com o timaço de Carlos Batista em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Negociação não avança e Vitor Andrade não reforçará a Macaca no ano que vem. Conversas entre atacante e ponte não evoluíram e diretoria alvinegra volta ao mercado em busca de nova peça para o sistema ofensivo. Ponte acerta com Pedro Vilhena e chega ao 7º reforço para o ano que vem. Meia que pertence ao São Paulo será emprestado até o final do Campeonato Paulista. Guarani acerta a contratação do goleiro Yuri Sena e do meia Daniel Júnior. Dupla que pertence ao Vitória chega por empréstimo até o final do ano que vem. Anderson Leite acerta a renovação e permanece no Guarani para a próxima temporada. Em entrevista coletiva, Rodrigo Pastana confirma a saída de João Vitor. Atacante será emprestado ao Tokushima Vortis do Japão. Real Madrid e Pachuca se enfrentam daqui a pouquinho, 14h, pela final da Copa Intercontinental. O time espanhol busca o 9º título mundial contra a equipe mexicana, que disputa pela primeira vez a decisão. Incerteza sobre Arthur Jorge dificulta planejamento do Botafogo para 25. Discussão sobre o futuro do treinador tem impacto direto na montagem do elenco. Corinthians negocia a contratação de Marta. Melhor jogadora do mundo por 6 vezes está em reta final de contrato com o Orlando Pride dos Estados Unidos. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando sua mensagem aqui, hein? Montagem dos times, contratações. Participe do programa. 97102-1493 é o WhatsApp que está, a partir de agora, mensagem de texto, à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar logo mais às 14 horas tem a grande decisão da Copa Intercontinental no estádio Luiz Ail em Doha, no Catar. A partida entre Real Madrid e Pachuca, o time merengue que chega diretamente à final, o Pachuca que eliminou o Botafogo e também a equipe do Al Ahly do Egito. Hoje também é dia de oitavas de final da Copa da Itália com Atalanta e Cesena. Tem também a Liga Inglesa, Copa da Liga Inglesa, quartas de final entre Arsenal e Crystal Palace, a partida entre Newcastle e Brentford. Além de Southampton e Liverpool, são os jogos da Copa da Inglaterra. Destacando também que os times de Campinas entram em campo
pela competição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição vai começar no dia 2, mas os times de Campinas vão entrar em campo em dias diferentes nesta competição. Aí o verdadeiro celeiro, revelador de craques para o futebol do Brasil. O primeiro time de Campinas a entrar em campo vai ser o Guarani, no dia 3 de janeiro, 9h30 da noite, quando joga contra o Atlético Mineiro. Este grupo que terá como sede o grupo 5 na cidade de Franca. Já a Ponte Preta está no grupo 2, na cidade de Santa Fé do Sul, e joga no dia 4 de janeiro, às 13 horas, contra o time do Cuiabá. Lembrando que são 4 times, os 2 primeiros se classificam diretamente para a segunda fase da Copinha. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, 11h36, tudo bem, Gleger Zorzin? Seja bem-vindo de volta, tá tudo bem com o amigo? Bom dia, CH, um abraço pra você, pro amigo ligado da Bandeirantes. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E acompanhando aí as movimentações, né? Vamos aguardar, né? Daqui a pouco, com detalhes, a gente vai falar da montagem dos 2 times. Tem gente chegando, tem gente saindo. E já a gente aborda efetivamente o que está acontecendo com o futebol de Campinas. Bom dia, CH. Quando o Eberlin, perguntado por você sobre auditoria, tive a certeza que ele está no lugar errado. Auditar um valor desses tem que ser uma empresa de renome. E ainda chamar você, passa lá amanhã, te mostra os números. Não dá, né, Júnior Fernandes? Então, eu não quis ser indelicado porque eu desconheço a empresa que fez a auditoria. Agora, o que eu entendo de auditoria é o seguinte: se é uma empresa independente, é uma empresa de renome, por que ele não usa a auditoria, né, os documentos da auditoria, para processar aqueles que ele está sugerindo que fizeram irregularidades? Tem que tomar providência, já que tem o documento e tem a auditoria. Então eu fiquei sem resposta, espero que um dia ele esclareça, para o bem da ponte dele também, né? CH, bom dia. Segundo ouvi a entrevista de Eberlin, ontem ouvi outra vez e cheguei à seguinte conclusão: 2025 não irá mudar absolutamente nada. Só o Brigatti que agora põe a cara para bater, mais nada. É o mesmo papo dos anos anteriores. Só a Ponte tem dívida, nenhum time do Brasil tem dívidas, por isso não monta time bom. Balela de sempre. Marcelo Pimentel. Cara, a questão financeira, ela é notável, né? E é difícil, cara. O CH sempre fala isso. Fazer futebol sem grana não dá, irmão. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Não adianta. Uma vez ou outra, o time pode até, né, contratar ali um time que dá um encaixe, que tem uns operários ali, um time barato. Mas, cara, é difícil. Não é fácil, CH. Questão financeira é complicado. Mas faz parte do desafio do presidente. Claro, sem dúvida nenhuma. Tem que... Não adianta ficar sentado em cima disso. Quando você se candidata, subentende-se que ele tem um plano. Tudo Sim. bem que, segundo o próprio, foram muitas surpresas. O tamanho do bicho foi muito maior do que ele esperava. Mas tem 2 caminhos. Ou trabalha para resolver, ou sai. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? E a situação realmente é complicada. Em Campinas, 11h40 agora. É hora da ponte na Band. Acionando Vladimir Catarino.
Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que não deverá contar mesmo em seu elenco com o atacante Victor Andrade. Ex-Botafogo de Ribeirão Preto, revelado pelo Santos, né? Tinha a promessa de ser mais uma joia do futebol brasileiro, mas por enquanto ainda não engrenou. O time da Ponte Preta chegou a buscar informações sobre o Victor Andrade. As conversas, no entanto, não evoluíram. E agora, sem o Victor Andrade, a diretoria da Ponte Preta volta ao mercado em busca de uma nova peça para o sistema ofensivo, né? Lembrando sempre, o torcedor ponte-pretano não vai ter o Gé no começo do Campeonato Paulista, se recuperando, né, da cirurgia, e também não terá Gabriel Novaes, que deixou a Ponte Preta, por isso cresce a necessidade da contratação de um atacante. A Macaca, que acertou com Pedro Vilhena, jogador que pertence ao São Paulo, estava no Sport Recife. Ele é o 7º reforço para a próxima temporada. Ele fica pro Campeonato Paulista. O contrato dele vai até o final do Campeonato Estadual. Mais um jogador que chega para reforçar a Macaca. Ponte Preta, que se representa no dia 26 e fará uma intertemporada, né, no começo do ano, na cidade de Bragança Paulista. É, na verdade, uma pré-temporada, né, em Bragança Paulista, antes da estreia no Paulistão, que vai ser fora de casa contra o Novo Horizontino, rodada prevista para o dia 15 de janeiro. CH. Bom, falando de Ponte, o ouvinte está perguntando aqui se a Ponte recusou o Potker. O Darley não tem essa informação. Se recusou, eu não tenho essa informação. Você tem, Gleg? Não tenho. Se fosse eu, também recusaria. A agência que patrocina a Ponte quer trazer o Pogba, salário de 4 milhões para o Corinthians. André, já foi desmentido, tá? Pelo próprio Corinthians. Isso aí é só para ganhar clique. De repente até a empresa tem intenção de poder fazer, mas o Corinthians me parece que rechaçou. Por enquanto. As coisas no futebol são muito dinâmicas, não é? Então, ano que vem tem eleição. Aí é só se candidatar ao cargo. Marcos Fiapo. Tem um ouvinte aqui, na verdade é o Tandy Negrão. Ele está dizendo aqui, eu não posso dizer o que você escreveu, Tandy. Você está afirmando algo que eu não tenho prova. Eu não posso ler o que você mandou. Eu até entendo, existe uma possibilidade do que você colocou ser verdade, mas eu não posso colocar o que você escreveu aqui para mim, tá bom, Tandy? Espero que você me entenda. Bom, Gleger, é o seguinte, vamos falar das novidades. Primeiro, um jogador que não vem mais, o Victor Andrade, jogador que esteve no Botafogo, revelado pelo Santos. A Bom Ponte jogador. não chegou num acordo, ele não vem mais. Eu acho um grande risco. É a opinião. O tá? Vitor? Mas a Ponte já descartou. É. Você contrataria o jogador pelo jeito? Sim, contrataria. Eu acho bom jogador. Claro que tem essa questão do risco e tal, mas pelo nível dos jogadores que a gente tem visto, pra mim ele estaria num nível superior. Técnico, tá, CH? Tô avaliando a parte técnica, tá? Existem outros problemas que eu já recebi informação e por isso que também eu tenho um pezinho atrás. Eu tô falando da parte técnica, né? Bom, Pedro Vilhena, meia. Jogador que a Ponte já acertou pro Campeonato Paulista, vem de empréstimo do São Paulo. Pedro Vilhena, eu não conheço. Conheço... Vamos abrir a ficha do cara não aqui? conheço. Não dá pra ter um embasamento em cima de um jogador que eu praticamente que não ouvi jogar. É da base do São Paulo? Ele tá vindo da base do São Paulo, né? Ou não? Pedro Vilhena. Natural de Recife. Pedro Vilhena. Vamos abrir aqui o histórico. O histórico aqui tem ele tava no Sport, 22 anos, meia. Ele jogou nessa temporada, Gleger, 28 partidas. Série B 18, Copa do Brasil 2, Copa do Nordeste pelo Sport. 4, pelo Sport e 4 pelo Pernambucano. Tem. Mas assim, ele jogou pedaços de partidas. Tá? Né? Então isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado para ver, porque o cara jogou tantas partidas, quantos minutos por partida?
É porque aí entrou, o cara jogou 1 minuto e já aparece Então, como um em jogo. 28 partidas, ele fez 971 minutos. Então tem que dividir aqui. Não era titular, fez 1 gol. Não é? Quando ele jogou, 13 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Isso é estatística. Tem aqui, ele jogou, inclusive, contra a Ponte, 61 minutos. Foi titular contra a Ponte na última partida contra o Sport. Aquele 4x1, né? 4x0. 4x0. Não é? Deixa eu ver se ele jogou contra o Guarani aqui. Não. Contra o Guarani não, mas a Ponte agora, no finalzinho, ele jogou. É um cara... CH, aquele negócio, a gente tem que analisar, assim, não é um jogador que eu conheço. Né? Não dá pra dizer se é bom ou se é ruim. É criar uma expectativa, tem aí alguns quilômetros rodados, principalmente na Série B, e com um time que subiu, né? Então, assim, tava no elenco, conseguiu o acesso, e aí vem essa contratação. Então, a expectativa é de que dê tudo certo, né? Que ele consiga evoluir, que ele consiga entregar, né? Na parte técnica, principalmente, aquilo tudo que a comissão técnica espera dele. Então, pelo histórico aí, CH, eu não conheço, tá? Mas eu acho que dá pra credenciá-lo a estar aí entre os titulares. Vamos ver. Principalmente, eu acho que existe apesar dele ter jogado só 28 partidas em 2024, ele tem um histórico de estar no elenco e participando de um time onde tinha um elenco bom. E com um treinador vencedor. bom, no meu conceito, o Pepa. Pepa é bom. Bom treinador. Bom. Então, isso é uma credencial. Exatamente. O que você acha? E de um time vencedor, né? Um time vencedor. que exatamente isso. Então, vamos esperar, né? Vamos aguardar, mas aparentemente é uma boa contratação, sim. beleza. Em Campinas, 11h47 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Retornando, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Ontem tivemos a coletiva de apresentação do técnico Maurício Souza, né? Esteve na sala de imprensa do Brinco, ao lado do presidente Rômulo Amaro e também do executivo de futebol Rodrigo Pastana, falando sobre o planejamento aí para a próxima temporada, anunciando primeiros contratados. O Pastana também comunicou o empréstimo do João Victor ao futebol do exterior, algumas novidades bugrinas com relação à temporada que está terminando e também para a temporada que vai começar. Guarani que acertou mais 2 contratações, CH, goleiro Yuri Sena e também o meia Daniel Júnior. A dupla pertence ao Vitória, ambos chegam a Campinas por empréstimo até o final do ano que vem, ou seja, ficam também para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Boa sorte ao Yuri e também ao Daniel Júnior. Também tem novidades com relação ao Anderson Leite, né? Já havia uma conversa se arrastando desde o término da Série B sobre a sua permanência, a sua renovação. Ele renovou o contrato e permanece para a próxima temporada. Portanto, o Anderson Leite, remanescente do Campeonato Brasileiro da Série B, fica também para a próxima temporada. Guarani, que vai ter a disputa do Campeonato Paulista a partir do dia 15, estreia em casa contra o Botafogo e também vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do Bugre aqui no Nossa Área. Legal, Catarino. Bom, o Gleger, você conhece o goleiro Yuri Sena, formado na base do Vitória? Não conheço. É novo, né? Menino novo, né? 22, 23 anos? 23 anos. 23 anos. Eu não conheço, a base dele foi feita no Vitória? Inteira, desde sub-17. Então, aí eu credencio de uma boa contratação, porque a base do Vitória, para goleiros, eu conheço muito bem. O trabalho que é feito lá é muito competente, muito sério. Haja vista os goleiros que o Vitória já revelou em toda a sua história. 1,90 m, Gleger. Então, praticamente que é a minha altura, né? Então, eu acho que é uma boa. O Gabriel Mesquita já tá aí, já foi anunciado, inclusive. Esse ano ele jogou pelo CSA. 12 partidas. Na Série C, né? Sim. Série C. 12 partidas. Então, um goleiro que já tá aí com bagagem de Série C. E se vem da base do Vitória, tecnicamente falando, eu não tenho dúvida que é um bom goleiro. Eu sinceramente não conheço o atleta. Eu tô abrindo a ficha dele aqui. É um goleiro de
você foi muito preciso, é mais ou menos o que eu penso, não é? A base do Vitória sempre revelou grandes goleiros e é nisso que a gente porque eu também não para conheço. poder falar Exatamente. efetivamente na qualidade do atleta. Até porque eu também não conheço. Outra novidade, Gleger, do dia é a renovação de contrato do Anderson Leite. E aí? Então, o Anderson Leite é um jogador que eu seguraria para compor elenco. Não estou falando aqui que é o cara, que é titular. Ele mas nunca é um cara... decepcionou, mas Não, também nunca encantou, exatamente, é um jogador ali, aquele, sabe, regular, né? Mas pra mim é uma boa, cara. Perto do cenário, perto do que a gente vê no mercado, né? É um cara que já tá aí, um cara que já conhece. Então eu acho que foi uma boa renovação, sim. E é um ele cara que joga em várias posições também. Várias. Eu acho ele bem moderno. Ele não é nenhum craque, nenhuma sumidade. E nos últimos jogos ele foi até bem, lembra? Foi. Eu também acho que é legal. Acho que foi legal a renovação. Bom, e de novidade no dia aqui, meu amigo, o João Vitor está de saída, vai pro Japão. Então, o João Vitor é um cara que... Bom, claro, não dá pra competir, né? Com um time asiático é difícil. Mas o João Vitor é um cara... Seria interessante se permanecesse. Eu gosto do futebol de João Vitor. Acho que ele, em alguns momentos ali, não só ele, né, cara? Se perdeu junto com o time na parte tática, na parte técnica, mas ele é bom jogador, pô. Já mostrou isso vestindo a camisa do Guarani. Então, que ele seja muito feliz, né? A gente torce aqui pelo profissional, mas é um jogador que eu seguraria para o ano que vem. Eu tenho bastante pé no chão em relação a isso, porque precisa ter a realidade do clube, Gleger. E a realidade do clube é a seguinte: não tem grana para contratar. Precisa efetivamente de caixa, precisa obedecer o planejamento. É muito complicado. Então, o João Vitor seria legal ficar? Sim, mas existe o ideal e o possível. E o Guarani me parece, Gleger, e acho que com bastante criatividade, está utilizando de algumas moedas de troca. O Caio Dantas é uma, o Júlio... O Bueno? O João Vitor. João Vitor. São duas moedas de troca, porque de repente você pode resolver alguns problemas de outras posições. O ideal seria que eles ficassem, os dois. Também acho. Mas não é possível pela parte financeira, principalmente. Parte financeira eu acho que pegou aí, não tenha dúvida. Vai pro Japão, o Caio Dantas tem várias propostas, então não tem como segurar, ainda mais, né, com o calendário que tem o Guarani, o ano que vem é difícil. E o Pastana colocou na coletiva ontem também, Gleger, que 12 jogadores já estão contratados. Foram anunciados ontem 4 e todo dia, assim que assina contrato e faz exame médico, vai anunciando. Isso combina muito com aquilo que a gente tinha de expectativa, né? Basicamente é isso. Que aos poucos as coisas estão se encaixando. O Guarani que deve chegar perto dos 20 jogadores novos para o Campeonato Paulista. Precisava, né, CH, dar uma oxigenada nesse elenco, né, cara? O ano foi muito pesado, muito duro, difícil, né? Então, sem dúvida, até pro treinador, né? O Alan Al aí que nós vimos, que não foi o culpado pelo descenso, mas aí permanecer é difícil. A cobrança é muito forte. Então, eu acho que tá certa a diretoria. E tomara, né, cara, que agora o Maurício, que vai ter aí à sua disposição o elenco, consiga montar um time forte já no começo do Campeonato Paulista. O Guarani precisa largar bem o ano. Nós vimos o que aconteceu o ano passado, que largou mal e o que aconteceu, né? O decorrer de toda a situação. Então tomara que o Guarani comece diferente em 2025. Precisa trabalhar com agilidade. Não tá fácil. Contratar não tá tarefa para amador, não. Porque todo mundo quer o barato e bom, né? O Guarani está no mercado. Segundo o Pastana, repito, são 12 contratações já alinhadas e o Guarani não vai parar por aí. A gente sempre espera e dedica, e espera e deseja, e espera e cria uma expectativa que as coisas vão se encaixando, né? Mas eu tô com você. Essa história de renovação, tem muito jogador aí que passou pelo Guarani na temporada e não tinha o brilho nos olhos que a gente esperava e que a situação necessitava. Então essa oxigenada é muito legal. Chega gente nova, com novos objetivos, e aí o treinador, que também é novo,
pode iniciar seu trabalho, não é? Para ver se o Guarani consegue passar bem esse Campeonato Paulista, né, Gleger? Sem dúvida nenhuma. E essa é a expectativa, né? E o torcedor, cara, ele tá magoado, hein? Tá chateado. O torcedor quer uma resposta rápida. E resposta rápida o que quer? Tem um time bom, um time competitivo, que não passe apuros, como o Guarani passou, por exemplo, no Campeonato Paulista esse ano, né? Que não aconteça o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, né? Que o Guarani consiga voltar à Série B do Brasileiro ainda no ano que vem. Então, essa é a expectativa. Não tem outro caminho. Uma coisa que eu sempre levei na minha carreira, na minha vida como atleta profissional de futebol, é que você só consegue se reerguer depois de uma derrota com uma vitória. Eu não estou dizendo de um jogo após o outro, não. Estou dizendo de um campeonato, de uma temporada. Então é isso que a torcida tá esperando do Guarani para 25. Gleger, para encerrar com você, Real Madrid e Pachuca, 14h. E aí? 2-0 Real Madrid. O meu palpite ontem foi 5-0. 5-0. Eu falo 2 porque eu acho que depois o Real vai dar uma, sabe? Tá. 2-0. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a final da Copa Intercontinental. Logo mais às 14h, 2h, horário de Brasília, no estádio Lusail em Doha, no Catar, que foi o palco da final da Copa do Mundo de 2022, recebe Real Madrid e Pachuca do México. O provável Real de Courtois no gol, Vasquez, Tchouaméni, Rudiger, Ivo Garcia, Valverde, Camavinga e Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior, a equipe do técnico Carlo Ancelotti. Já o Pachuca, que eliminou o Botafogo e também o Al Ahly do Egito, chega para esta final com a expectativa de ser o azarão. E tem a provável escalação do time mexicano para este jogo. No gol, a presença de Moreno, deve ser o goleiro titular, portanto, da equipe do Pachuca para este jogo. O Pachuca, que deve ter o Moreno no gol, Rodrigues, Cabral, Micolda e Gonçalves, Montiel, Pedraça, De Ossa, Bautista, Idrissi e Rondon. Daí provável time do técnico Israel Luna. Apita o jogo Jesus Valenzuela da Venezuela. Logo mais, 14h, 2h, horário de Brasília, no estádio Lusail, em Doha, no Catar, tem Real Madrid e Pachuca do México. É a grande decisão da Copa Intercontinental. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou,
ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira, prometendo voltar amanhã às 11h30 para apresentar mais um Nossa Área somente para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata.